Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um AdamaCast, o podcast oficial da Adama, que visa discutir aí assuntos realmente pertinentes e relevantes para a agricultura brasileira. Dando sequência na série de manejo de doenças na cultura da soja, hoje a gente vai falar um pouco do terceiro episódio, que é com relação às tão temidas doenças, ferrugem e mancha-alvo. Que tipo de estratégia de manejo a gente precisa fazer e quais são os benefícios da formulação das novas soluções inovadoras que vêm por aí. Mas, para não me deixar falar sozinho aqui, eu tenho o grande prazer de anunciar a presença do Lucas Fantin. Obrigado, Lucas, por estar conosco. O Lucas é sócio proprietário da Fantin Agro, pesquisador e consultor. E também o Anderson Briega. Obrigado, Anderson, por estar presente. O Anderson é agrônomo de desenvolvimento da Adama, sediado na região de Londrina. Lucas, obrigado pela presença novamente aí conosco. Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, com o Anderson. Agradecer também ao time da Adama pelo convite e muito feliz de estar aqui podendo falar de doenças como ferrugem, como mancha-alvo. Em nome da Fantin Agro, a gente está muito feliz e esperamos ter um ótimo bate-papo agora. A gente que agradece. Anderson, obrigado pela presença. Obrigado você, Marcelo, Lucas, Adama. Duas doenças que eu acho que vai dar uma boa conversa aqui e é o que está na mente do nosso ouvinte aqui, né, do produtor, do técnico consultor. Eu acho que vai ser super positivo o bate-papo agora. Boa. Pessoal, como eu disse então, a gente vai falar um pouquinho de ferrugem e de mancha-alvo. Será que são tudo isso mesmo? Há um comprometimento da produtividade da cultura da soja baseado nisso? Lucas, vamos entender um pouquinho sobre ferrugem, sobre mancha-alvo. Que tipo de doenças são essas? Como que eu consigo identificá-las e se realmente é preciso controlá-las ou não? Marcelo, falando dessas duas doenças aí, você já abordou talvez 70%, 80% das dores de cabeça que o produtor de soja tem em relação a doenças. Quando a gente fala de ferrugem, essa foi a doença, é importante destacar, que nos ensinou a manejar doenças de área foliar. Começou a nível epidêmico aqui para nós entre 2001 e 2002, depois ela avançou para o Cerrado 2003, 2004 em diante, e aí ela chegou à grande maioria das áreas produtoras do Brasil nos anos seguintes, e até hoje a gente continua enfrentando problemas em relação à ferrugem, né? Uma outra doença que sempre existiu, mas que começou a chamar a atenção um pouco depois, foi a mancha-alvo. Com o avanço aí da soja no Cerrado e algumas outras regiões, isso começou a se tornar mais evidente. A gente teve não dá para dizer que os materiais foram renovados, mas a cada ano que passa a gente tem novos materiais e em função da genética nós começamos a ter mais evidente esse problema de mancha-alvo. E hoje, muitos produtores, muitos técnicos que estão nos escutando aqui hoje, provavelmente o grande problema nas suas áreas, a grande dor de cabeça é com mancha-alvo. E boa parte dos que não estão pensando, olha, meu problema não é com mancha-alvo, possivelmente esse problema é com ferrugem. Então a gente está falando aí das duas principais doenças da cultura da soja a nível de Brasil, né? Se a gente considera doenças foliares, talvez essas duas são as duas principais. Vale também a gente ressaltar que às vezes tá lá os nossos ouvintes lá da região de Guarapuava, regiões com maior altitude, e falou, bom, não falou mofo branco aí nessa conta aí, né? Até um amigo nosso, o Sênio, o Ayrton Berger também, não falou mofo branco. Mofo branco também é uma doença importante, mas a nível de Brasil, ferrugem e mancha-alvo, eu acho que essas duas aí são as duas principais que nós temos em ocorrência hoje no Brasil. Perfeito. E falando um pouquinho de ferrugem, né, pessoal? Então lá em 2002, 2004, a gente estava aprendendo a lidar com isso. A gente acabou acostumando e tomando decisões assertivas, que isso amenizou o impacto da ferrugem, né, Lucas e Anderson? Mas a gente viu que nas últimas 3 safras, se a gente poder chamar do ressurgimento da ferrugem, tanto no Rio Grande do Sul, quanto o aumento da importância lá no Cerrado, em regiões que até então eram aparecimento remotas, aí até por uma questão de variedades de soja. Ô Anderson, fala um pouquinho para nós com relação ao último ano, né? Então, o Rio Grande do Sul especificamente ficaram 2 anos
sem chuva, sem doenças. O ano passado a chuva chegou mais cedo, chegou com bastante intensidade e com problema de ferrugem bastante alto. E no Cerrado, né, também a gente conseguiu identificar a ferrugem mais cedo em regiões que historicamente eram bastante remotas. Como que aconteceu isso no ano passado e o que isso pode impactar nas decisões para este ano? Perfeito, Marcelo. Como a gente conversou tanto no primeiro e no segundo episódio, a ferrugem em si, também a mancha-alvo, mas principalmente a ferrugem, era muito dependente de clima. Por isso que a gente vê anos totalmente com incidências baixas e anos aí com incidências altas, como foi o ano passado. Os nossos amigos do Rio Grande do Sul teve, se não for a safra histórica com maior incidência e severidade de ferrugem, está na história na epidemia em si de ferrugem, está na história do Rio Grande do Sul, né? Hoje, Marcelo, a gente analisa a safra passada, a questão da ferrugem. No Rio Grande do Sul e no Cerrado, né? Mesmo que a gente viu todo o estresse hídrico que tivemos durante a safra, a temperatura incidente, né, no geral no Brasil, mas o Rio Grande do Sul teve um clima muito ideal, né? O ano passado, a safra no Rio Grande do Sul, os volumes de chuva, as temperaturas foram muito positivas para a soja, né? Tivemos grandes produtividades, né? E automaticamente, eu costumo dizer, ano que está muito propício para o desenvolvimento da soja, você produzir muita soja, é ano que você tem que estar alerta à ferrugem, porque automaticamente teremos ferrugem com alta intensidade. Então, se liga a luz de emergência em si. E o ano passado, os nossos amigos gaúchos viram isso, né? Eles vieram de históricos das últimas 4 safras, né? 3 safras de seca crítica, né? Tetos produtivos baixos e automaticamente incidências de ferrugem baixo. A safra passada, muita ferrugem. Então a gente sai de pulverizações na média que estava lá de 2, 3, dependendo da região, e conheço áreas que, conversando com amigos como o Rodrigo, o Diogo, que são DMs do Rio Grande do Sul, de até 7 pulverizações em algumas áreas para conseguir inibir a ferrugem. Então isso demonstra, Marcelo, a safra passada, e o produtor fica alerta e serve até para o produtor a nível nacional, de que quando a gente tem ferrugem, e a gente tem esporo na área, a gente tem hospedeiro ativo e o clima está ideal, o alerta tem que estar atento, a gente tem que escolher ferramentas ideais para conseguir manejar. O Cerrado, como nós sabemos de costume, é uma região que a ferrugem é um alerta, mas a presença não é grande e alta intensidade como no sul. Mas no ano passado, com os volumes de chuvas ideais no início, ali a gente viu que teve uma incidência ideal no começo e o produtor conseguiu manejar. Mas eu vejo que lá, Marcelo, no Cerrado, o drive do produtor, se a gente coloca aqui nesta sala hoje 10 produtores do Cerrado e perguntam para eles o que te preocupa mais historicamente, a ferrugem ou a mancha-alvo? Ele vai falar que é a mancha-alvo, né? A mancha-alvo lá hoje é o driver principal no ponto de vista para o produtor do Cerrado. Então, são 2 doenças que hoje é crítica a nível nacional, cada um mais em sua região, mas a nível nacional está na mente do produtor e cabe a nós tentar entender como cada uma delas funciona, porque são totalmente distintas. Perfeito. A forma de infecção, a forma de manejo, uma hora, o momento que eu tenho que aplicar, quais são os produtos que eu trabalho. Então, são doenças que estão na mente do produtor, mas elas precisam de estratégias distintas. Então, levo aqui para você, Marcelo, para a gente levar aqui junto ao Lucas. Lucas, hoje, analisando o modo que se desenvolve a ferrugem, né, o processo etiológico dela e também da mancha-alvo, o que a gente pode alertar para os nossos ouvintes aqui, tanto o produtor quanto os técnicos que estão nos ouvindo, quais é o ponto de atenção de cada um, o que eu devo me atentar, quais ferramentas hoje a gente observa junto à Fantin Agro que tem a melhor performance, que a gente tem que estar no ponto de dor. Não, perfeito, Anderson. Hoje a gente tocamos aí nas 2 principais doenças, só para fazer aqui também às vezes quem está nos escutando está falando, bom, esqueceram do crestamento de cercóspora. Essa é uma doença que vem crescendo também, mas hoje talvez o que já está na mente da grande maioria das pessoas é ferrugem e mancha-alvo. Ela já tem alguns anos que a gente vem crescendo em relação a essas doenças e a gente tem um conhecimento maior dessas 2 aí. Vamos começar com a ferrugem. Então, bem lembrado pelo Anderson, uma doença extremamente dependente do ambiente. Não que as outras não sejam, mas a ferrugem é muito dependente do ambiente porque você precisa temperatura amena e umidade para que você tenha aquilo ali de forma epidêmica, né? Tanto é que nós acabamos
criando alguns modelos, isso estou falando só de nós, mas vários colegas pesquisadores geram modelos de favorabilidade, de previsão, baseados nas horas de molhamento, na temperatura. Então, dado a importância que a ferrugem tem, a dependência que ela tem com o ambiente, que a gente já tem uma linha de modelos e tal que vão prever ela. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa em ferrugem, vai começar lá no planejamento da safra, na escolha de materiais. Esse é um ponto que vai valer tanto para ferrugem quanto para mancha-alvo. Mas no caso de ferrugem, a escolha do material em relação a ciclo desse material. Uma das estratégias mais importantes para ferrugem é escapar dela. Uhum. E aí, às vezes, materiais mais com ciclos menores, você escapa da doença. É uma das melhores estratégias que a gente tem. Para tentar, de certa forma, escapar ou atrasar a ocorrência dessa doença, nós mudamos tudo o que acontecia no Brasil, época de semeadura, permissão para se plantar soja no ano inteiro. A gente mudou e lá em 2009, se eu não estou enganado, 8, 9, começamos o vazio sanitário. Certo. Essa foi uma estratégia que, direta e indiretamente, embora a gente não comente muitas vezes, mas essa é também uma estratégia ótima para minimizar os danos com ferrugem. Então, a gente começa com um bom vazio sanitário, eliminar todas as plantas voluntárias, enfim, ser policial ali da tua região em relação a isso, e a escolha dos materiais. Feito isso dentro da programação, o que a gente deve fazer para tentar amenizar é tentar semear dentro da janela que você tem ótima, tentar semear o mais cedo possível com a premissa básica de escapar dessa doença. É esse o grande ponto que a gente tem para começar a manejar a ferrugem, né? Tomamos essas estratégias, o que sobra depois que a doença já está instalada é manter um bom programa de controle, seja químico, seja biológico, mas a gente tem visto ferramentas muito mais eficientes em relação a programas químicos, para não deixar primeiro que essa doença ela inicie na tua cultura. Perfeito. E não iniciando essa doença, o que a gente tem que fazer é manter um bom controle com período residual, intervalos respeitados para que essa doença não entre em nenhum momento do ciclo e cause prejuízo. Então, começa lá do teu planejamento, da escolha dos teus materiais. Isso aqui já foi lá em março, por aí. Tá dado já, né? Já tá definido. A gente vai ter agora essa janela agora para semear, mas tomando cuidado, pessoal, para essa safra, porque em setembro não temos grandes expectativas de volumes de chuva. Então, por mais que seja assim, olha, vou descuidar de ferrugem, mas é melhor que você tenha um bom estabelecimento e depois você acaba controlando, do que você não tenha nem planta para você controlar. Um replantio hoje é muito mais prejuízo do que atrasar um pouquinho, a gente consegue dar conta. Então, isso já está definido, né? Agora, o que a gente pode fazer para minimizar, para evitar esse problema é um bom controle, um bom programa de controle. E aí o programa de controle ele vai partir de ingredientes ativos que têm eficiência hoje, sempre munidos de multissítios. Isso nos garante, além de uma eficiência maior, e num outro episódio a gente comentou um pouquinho de residual, garante também que a gente tem um residual aí efetivo para manter essa doença longe das nossas lavouras. E até em manejo de resistência, né, Lucas? A gente fala multissítio, a importância para a gente conseguir perseverar com as ferramentas que temos, né? E também em manejo de resistência, com toda certeza. Então, esses são pontos importantíssimos para a gente considerar. Quando a gente olha um pouquinho das ferramentas que a gente tem para manejar ferrugem, nós temos ferramentas que vão se adaptar melhor no início do ciclo e que, obviamente, vão ter também um know-how para outras doenças. Um espectro um pouco maior, né? Um espectro um pouco maior. Um deles é o proticonazol, a trazotiliona, que a gente tem uma segurança muito grande para utilizar. Então, talvez mais para o início do ciclo é onde a gente está vendo melhor encaixe, seja por questões de eficiência,
pela gama de hospedeiros que ela vai, gama de patógenos que ela vai conseguir atuar, e também questão de fitotoxicidade e outros, enfim. Então, Perfeito. e nós temos também como uma base muito forte o tebuconazol para manejar isso dentro do ciclo, né? Então, são duas ferramentas que a gente consegue manejar muito bem. Tô indo mais lá para o final. Já tenho algo instalado, aí eu tenho que partir daí, sempre com multissítio em todas, mas aí eu posso partir para morfolinas, posso partir para outras estratégias, também para rotacionar também esse programa de manejo, mas aí fica a gama de patógenos mais limitado, fica mais se você está com um problema mais com ferrugem, então Perfeito. esse é o ponto. Mas para o ciclo, como um geral, a gente tem como base esses dois ativos, é de onde a gente parte. E aí as combinações, os parceiros que estão junto, estão agregando tanto em eficiência para ferrugem, vão ampliar um pouco o leque de patógenos, o espectro de patógenos, e o multissítio vem justamente para levantar o sarrafo e padronizar, aumentar também, manter um intervalo grande de patógenos, um espectro grande de patógenos. Então, essa combinação é de muito sucesso, a gente vem trabalhando isso com excelentes resultados. Então, para ferrugem, talvez esse é o caminho. Doença, um patógeno biotrófico, que tem uma dinâmica. O grande ponto, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o grande ponto, grande segredo aí está dentro da disseminação dele, da dependência com o clima. Então, ferrugem é uma situação, um tipo de estratégia. Do meu ponto de vista, mancha-alvo, a gente já vai para uma estratégia um pouco diferente. Você tem um fungo, em outros episódios a gente tava comentando sobre isso, você tem um fungo que boa parte dele vai sobreviver nos restos culturais. No teu reflexo da tua última safra. Seja a tua última safra de soja, seja a tua safra de algodão, enfim, tem vários hospedeiros, seja a cortalária, enfim. Perfeito. Além disso, pode vir via semente, todas elas, pode vir também, mas vamos assegurar que a gente tem sementes com um bom padrão fitossanitário, sementes certificadas. Esse é um investimento que com toda certeza retorna e muito. Então, semente da melhor qualidade possível, mas o grosso do negócio é reflexo do que você fez. Lá atrás. É reflexo teu mesmo. Boa parte é isso. Então, você tem uma doença que já está ali na tua área, não depende de vir de 50, 60 quilômetros de distância, às vezes precisa vir do município vizinho até a tua área. Mancha-alvo não, mancha-alvo é você e você. Tem um trabalho em pepino, a Corinéspora cassícula é a mesma. Né? Ataca o pepino, ataca a soja, ataca o algodão. Claro, ela tem reações diferentes entre eles e tal, patogenicidade diferente, mas o fungo, o gênero e espécie do fungo é o mesmo. Então tem um trabalho em pepino, que é uma das culturas que ela ataca também. São 400 e poucas espécies que a Corinéspora consegue atacar. Tem um trabalho em pepino que mostra que a disseminação de um conídeo, que é o esporo da mancha-alvo, ele consegue, com o vento, disseminar de 6 a 7 metros de distância. Então a gente está falando aqui, às vezes tem um vizinho teu que não fez a lição de casa, tem muita mancha-alvo, às vezes não consegue disseminar de um carreador da lavoura dele, passar o carreador e chegar na tua. Pro outro lado. Então, é um problema teu que você construiu e que você vai piorando. Ferrugem, a gente fez um trabalho de simulação alguns anos atrás, né? Simulação matemática, ferrugem da soja. E a gente viu que, olha, dependendo da frente fria, da intensidade que ela vem, e a frente fria traz umidade, traz chuva para nós aqui, então vai ligando os pontos aí, consegue viajar 200 quilômetros num dia. Né? Mas não é que viajar e morrer. A gente já considerou que ela vai morrendo, né? Então ela viaja e cai esporo vivo, prontinho para te causar problema. Então, eu tô falando de 6 a 7 metros. Pode ser um pouquinho mais, claro. Não tem esse trabalho para soja. E outro a gente tá falando de quilômetros. Então, para mancha-alvo, a estratégia é diferente. O problema já tá ali. Nesse sentido, a ideia para mancha-alvo é começar um pouco mais cedo já protegendo essas folhas das primeiras infecções. Algo que muita gente esquece é que o fungo precisa disseminar de um ponto até o outro. E
Para mancha-alvo, esse momento é nas chuvas que vão acontecer, enquanto o dossel está principalmente Perfeito. aberto. E aí, dissemina. Com o vento? Claro que sim. Mas a chuva é um dos motores porque vai manter a umidade. Aquelas horas Sem de dúvida. molhamento, aquelas horas excelentes, você vai ter principalmente quando tem chuva. Né? Às vezes está tem ventando, dúvida. mas não tem tanta umidade, então baixa um pouco a capacidade de infectar, De se proliferar, de né? proliferar. Vai acontecer, vai, mas quando tem chuva é muito mais. Então a ideia para mancha-alvo é manejar antes. E aí a gente está falando aí, não que ferrugem não tenha, mas a ferrugem fecha o dossel, você começa a ter condições excelentes. Quando o dossel ainda está aberto, você tem menos horas de molhamento, você tem a radiação, você tem a ultravioleta, isso aí é péssimo para fungo. Então as condições são boas, mas quando fecha o dossel é excelente. São excelentes. Para mancha-alvo, com o dossel aberto e mesmo quando está chovendo, você tem condições excelentes. Quando fecha o dossel, as condições estão mais excelentes. Estão melhores ainda, Continua excelente. Então, na minha visão, acredito que mancha-alvo o momento é começar um pouco mais cedo, porque é o teu problema ali. Você não depende de disseminação de vizinhos. E aí, aquelas aplicações que a gente conversou em outros episódios, vai partir de uma aplicação com 30 dias, com 30 e poucos dias. Você vai fazer mais uma base depois, considerando que o dossel acabou de fechar, você ainda consegue... Você vai proteger 2/3 ainda. Então, o momento já começa a ser diferente e em mancha-alvo a gente tem que trabalhar um pouco mais cedo, sem ficar muito preso Dependente, né? dependente ao ambiente, à disseminação. Vai disseminar? Não vai? Nesse caso aqui, o manejo tem que ser mais feito ou tem que consolidado. ser feito. Boa. Ponto para destacar, a gente está falando num cenário onde vai ter mancha-alvo, mas tem algumas situações que vão favorecer você ter mais mancha-alvo. Um deles é o seguinte, para mancha-alvo, e tem várias coisas que a gente tá entendendo ainda, o patógeno desse ataca plantas. Ele tem o aparato bélico, tem um maquinário para atacar plantas. Então, quando ele entra em contato com um vegetal, ele vai emitir lá os efetores, o vegetal manda os elicitores, enfim, você tem um relacionamento Você tem uma conexão, ali. né? E ele tem enzimas que às vezes vão degradar lignina, celulose, hemicelulose. O aparato é para isso. Então, fungos de plantas atacam plantas. São fito de planta, patógeno, porque são patógenos. Perfeito. Mas especificamente para Corinéspora cassícula, que causa mancha-alvo para nós, tem alguns casos de doenças em seres humanos. Algumas dermatites que são causadas por esse fungo aqui que está causando a tua mancha-alvo lá. Tem um trabalho agora de 2 meses atrás, descobriram uma outra dermatite que é causada, mas tem alguns trabalhos um pouco mais antigos, 4, 5 anos atrás, que o pessoal mostra que tem algumas dermatites que podem ser causadas, já foram causadas por Corinéspora cassícula, a mesma que causa mancha-alvo em soja, em algodão, em pepino, enfim. Só para facilitar. Então, o que eu tô levantando aqui? Puxa vida, vou andar na lavoura e vou pegar isso aqui? Não sei, né? Acho que não. Mas olha só a complexidade desse fungo. Se ele causa problema em planta e um dos poucos consegue causar problema também em seres humanos, que tem uma estrutura totalmente diferente. Uma gama muito É colágeno, cara, é lipídio, é coisa totalmente diferente. É evolução, né? Imagina só a capacidade que esse cara tem aqui na natureza, enfim. Então, esse fungo aqui é um fungo pra gente não subestimar titubear, muito, né? porque, olha, Eu vejo isso que na aqui é cultura uma da problemática soja, grande. A mancha-alvo, em relação à necrose da doença de área foliar, do meu ponto de vista, é a doença que mais causa, mais reduz índice de área foliar por lesão, né? E como a gente já falou em outros episódios, hoje as variedades modernas com tetos produtivos altos, ela é uma máquina de proteína, né? Índice de área foliar reduzido, então a importância hoje de cada trifólio na planta é muito importante. Por isso que manejar doenças como esta, né? Como com intensidade alta, agressiva, que tem uma clorose alta, é muito importante, né, Lucas? E o que a gente observa também, a nível nacional,
Mancha-alvo, o produtor se incomoda a nível nacional. Lógico, em regiões mais pontuais, mais intensidades, outras não, né? E a gente sabe que a evolução da infecção nos campos é oriunda do plantio direto, né? Hoje a gente vem aumentando ainda mais o plantio direto, que automaticamente, como a gente fala, ela está presente ali na palhada. Hoje eu costumo trazer isso. Como a gente comentou aqui, ela consegue ter infecção em outras culturas, como algodão, por exemplo, uma cultura muito importante, pô, cerrado. O controle de mancha-alvo, no ponto de vista, Lucas, não é só na cultura de soja. Hoje, mancha-alvo ela é sistema. Você tem que colocar ela dentro de um sistema de manejo, né? Seja na sua safra ou na sua safrinha. Quando o produtor começa a olhar dessa forma, ele consegue ver as ferramentas que se tem, os proticonazóis, outras ferramentas, o tebuco para trabalhar, os multissítios em si, que a gente sabe a importância hoje, Marcelo, dos multissítios, principalmente do mancozeb para controle de coronéspora. Então, hoje, quando a gente olha para mancha-alvo, dentro do sistema cultural, eu vejo com mais facilidade a gente conseguir baixar a pressão dela dentro da área do produtor. E até pela essa gama de hospedeiro, né? Acho que eu até anotei que o Lucas comentou em torno de 400 espécies vegetais que hospedam mancha-alvo, que hospedam corinéspora, que é a espécie do fungo que causa mancha-alvo. Mas o que a gente pode traduzir de tudo isso que a gente falou até agora é que de começar cedo é o jeito mais certo. Seja para ferrugem, que é a escolha da cultivar lá atrás, e da mancha-alvo, que é o sistema de produção, como o Anderson bem disse. E aí, falando um pouquinho de multissítio, Anderson, e eu queria que o Lucas ajudasse a gente até para balizar o conhecimento, vocês que estão assistindo aí, o produtor que está assistindo, escuta muito falar, multissítio, sítio específico. Ô Lucas, ajuda a gente, o que isso significa? O que é sítio específico e o que é multissítio para o fungo especificamente? Ótimo. Isso, a gente sempre fica falando disso, né? Mas são conceitos que nos dizem em relação ao modo de ação que esses fungicidas eles vão ter. Então, quando a gente fala de um fungicida que é sítio específico, isso quer dizer que ele vai atuar em um ponto de ação dentro do metabolismo ali da planta e que isso vai causar depois a morte do patógeno, né? Aliás, não atua na planta, atua no patógeno. Isso é o que a gente está buscando. Então, quando a gente fala de um sítio específico, ora, esse sítio específico vai atuar na respiração, nesse ponto da respiração. Esse outro atua na produção de membrana, do ergosterol da membrana, enfim. Você tem um mecanismo de ação que é aquele ali, né? Quando a gente considera um multissítio, o que a gente está considerando é que ele tem várias estratégias de eliminar esse fungo. Perfeito. Então ele atua na membrana, ele atua na produção aliás, na respiração, ele pode atuar na transdução dos sinais, na reprodução dos sinais. Então você tem vários mecanismos de atuação de um fungicida quando a gente fala que ele é multissítio. Quem está nos ouvindo deve falar, mas por que então que a gente sempre não usa só multissítio? Porque você tem algumas limitações em relação aos multissítios. Um deles é que, para não dizer todos, porque também todos é muito forte, né? É que a maioria, pelo menos que a gente usa na soja, eles não penetram dentro da folha. Então eles têm lá dentro das características químicas deles, enfim, de lipofilicidade e outras, eles têm... uma barreira física, né? Tem características que impedem que eles entrem nas folhas. Então eles ficam ali, em geral, na superfície das plantas, e aí você tem ação dos óleos de outros, enfim, para poder trabalhar dentro dessa cutícula, que é a primeira camada que a gente tem de proteção, e eles ficam ali na superfície, né? É uma estratégia interessante, com toda certeza. O fungo precisa disseminar e ele vai cair em cima da folha para começar as infecções, né? Só que imagina só, o fungo que caiu 1 hora atrás, ele já infectou, já está dentro da planta, esse fungo, se eu tenho um produto que só fica na parte superior, provavelmente ele não vai ser afetado. Não vai afetar, não vai controlar. Exatamente. Então, a gente tem essa primeira limitação, por isso que no multissítio não dá para fazer tudo, ele vai dar um suporte. O outro aqui, se ele está em cima da folha, ele vai sofrer muito mais influência de ações do ambiente. Seja radiação UV, seja chuva. Então ele fica à mercê de vários fatores, né? Então vai acontecer. Chove demais, esse produto vai lavar. Não tem como dizer que não, né?
uma velocidade maior ou menor, dependendo da intensidade da chuva. Então, essa é uma limitação e, nesse sentido, não dá só para utilizar o multissítio, a gente precisa usar sítios específicos, porque você tem produtos que vão penetrar dentro da folha, que vão dar um residual maior, não vão depender tanto do ambiente depois que eles penetram exatamente, né? E também quando a gente olha, a gente tem também nos sítios específicos, para muitos casos a gente tem uma potência maior do ativo para controlar algumas doenças. Perfeito. Então, é uma junção desses dois para a gente compor um programa de manejo. Um apoia o outro. Um suporta e o complementa. outro, e por isso que é muito importante você ter os dois ali juntos. Então quer dizer que formulação vai fazer diferença. Se eu preciso, Demais. se eu preciso cobrir a minha área foliar da maneira mais adequada possível e se eu preciso amenizar, né, a minha fitotoxicidade, ou aumentar a minha seletividade, quer dizer que a formulação vai fazer muita diferença. E a gente falou bastante de um multissítio, falamos, né, que são vários sítios de ação e dos sítios específicos, né? E dentro dos sítios específicos, basicamente a gente tem três moléculas que são mais utilizadas aí, né, Anderson? Estrobilulinas, triazóis e carboxamidas, cada um com as suas particularidades. O Anderson, ajuda a gente um pouquinho, e aí dando um passo atrás, a gente falou lá no primeiro episódio, aí, né, pessoal, voltem lá, né, e fiquem à vontade para acessar o primeiro episódio, quando a gente fala da interferência do clima na incidência de doenças, a gente fala muito do manejo preventivo. Porque a partir do momento que a gente identifica a doença na soja, eu já tive um problema. Tem um dado bastante interessante do professor Carlos Forcellini, do Rio Grande do Sul, que ele fala que a partir do momento do primeiro pústula que você encontra de ferrugem, você tem 30% de infecção na sua área já. Né? Então isso significa que você tem um risco de perda muito grande. E dentre os sítios específicos, eu tenho os mais preventivos e os mais curativos. Explica pra gente, Anderson, por que a carboxamida tem que vir mais cedo? Por que o triazol ele é mais efetivo para algumas doenças? E qual que é essa diferença? Perfeito. Marcelo, essas três ferramentas que a gente chama de sítio específico, né, seja os triazóis, como exemplo, proticonazol, principalmente quando a gente fala de ferrugem e mancha-alvo, né, proticonazol, tebuconazol, descendo como um difenoconazol também, são triazóis muito utilizados, né? Temos também as estrobilulinas, hoje não temos muitas no mercado, mas tem uma efetividade muito positiva, principalmente quando a gente fala em controle de ferrugem, né? Atuando como um processo de inibidor de esporulação. Então, as estrobilulinas hoje são grandes ferramentas, né? E as carboxamidas. Hoje, as carboxamidas, quando a gente analisa os sítios específicos, eles são os mais recentes chegados hoje dentro do manejo de doenças, né? A tecnologia é o grupo mais novo em si hoje praticável pelo produtor, onde não se tem muitas moléculas, né? O que eu costumo dizer, Marcelo? Hoje, os triazóis, sem ele a gente não consegue ganhar espectro. O triazol ele é fundamental para a gente ganhar espectro, né? Principalmente quando a gente fala entre mancha, ferrugem, algumas das doenças secundárias como cercóspora, ou ídio. Então, o triazol, seja o prot, o tebuco, ele tem uma atuação, às vezes mais eficiente, às vezes não tão eficiente, mas ele atua hoje na gama em si das principais doenças da cultura da soja, certo? Quando a gente fala das carboxamidas, elas são mais nichadas. As carboxamidas ela tem sítios mais específicos de doença, ela não tem um espectro tão amplo em si. Né? Hoje não temos muitas carboxamidas no mercado, não cabe na palma da mão. Né? Hoje temos o Iprofluxan, por exemplo, é uma carboxamida voltada para ferrugem, ponto, não tem mais espectro em outras doenças. Temos o Bixafen, que é uma carboxamida presente no mercado também, que é focado mais em mancha-alvo e não tem muito mais espectro, é ali em si. Né? Temos o Fluindapyr, que é uma carboxamida que está há bastante tempo sendo pesquisado, mas no campo, a nível comercial, há pouco tempo, não tem uma efetividade tão grande, fica focado mais na septória ali em si, né? E temos a carboxamida que está há mais tempo no mercado, que é o Fluxaperoxide, que veio oriundo, foi a primeira carboxamida a vir para o Brasil em si, para ser aplicável a nível de campo comercial, que ela tem um controle muito bem em cercosporiose ali, dá uma pegada leve em oídio, né? Mas em si, as carboxamidas ela não tem um espectro tão grande. Então, quando a gente analisa esses três cenários, esses três sítios específicos, a gama e a importância de você associar ela em sua aplicação é para você ganhar espectro, é para você ganhar controle, você ganhar performance. Você ganhando performance e controle, você ganha produtividade. Então, Marcelo, o que a gente tem que estar atento no meu ponto de vista quando a gente fala dos triazóis, das estrobilulinas e das carboxamidas é se atentar ao espectro em si. A estrobilina ela tem um espectro, vamos dizer assim, mediano. Ela consegue controlar todas as doenças de maneira mais efetiva, mas onde ela atua mais em si
era a inibição da ferrugem. Né? Ferrugem hoje é um grande ponto para as subulinas, ela consegue inibir a exploração inicial ali sobre a folha, né? Onde a gente consegue ter um efeito. Mas hoje, quando a gente analisa em espectro em si, o triazol é o mais amplo. Carboxamida fica medianamente ali, não um espectro tão amplo, fica mediano. E as subulinas ela tem um espectro mais restrito. Né? Por isso que a associação hoje dessas 3 moléculas com produtos prontos, formulados, é as melhores estratégias em si que a gente consegue ganhar espectro e performance. Olha que interessante. Obrigado, Anderson. E aí, né, pessoal, você que está nos ouvindo aí, você produtor rural, o Lucas trouxe que os principais triazóis, né, que tem uma efetividade maior tanto para ferrugem quanto para mancha-alvo, são 2, né, proteoconazol e tebuconazol. E por isso, né, que a ADAMA traz para o mercado aí um portfólio de soluções para manejo de fungicidas que contempla, né, os principais triazóis. Então nós temos ferramentas compostas por proteoconazol e temos ferramentas compostas por tebuconazol, né, exercendo de novo a nossa promessa de marca, que é escutar e entender aí grandes especialistas, o Lucas Fantin e outros fitopatologistas no Brasil, para que a gente consiga trabalhar internamente as soluções e trazer para o mercado de forma mais efetiva, junto, obviamente, com o multissítio. E aí a gente falou bastante de formulação, né, Anderson? A gente precisa do multissítio para cobrir a folha, nós precisamos de triazóis e precisamos de estribilulinas também. E Lucas, por que eu preciso usar carboxamida primeiro? Né? Eu tenho um portfólio como o da ADAMA, por exemplo. Eu tenho para escolher carboxamida, triazol, o estribulina e triazol. Por que eu preciso usar triazol ou carboxamida e quando eu vou usar isso? Boa, Marcelo. Vamos só fazer explicar para quem está nos escutando aqui mais ou menos um pouquinho como que cada uma atua. Então a gente tem aí num fungo, você tem um fungo, ele vai precisar respirar. Isso acontece numa estrutura que a gente chama de mitocôndria. Perfeito. A mitocôndria é quase uma célula. Ela tem uma membrana, ela tem quase tudo que uma célula normal tem. Então, é essa mitocôndria onde ela faz a respiração. E você tem triazóis funcionando na produção da membrana, de um dos compostos da membrana, que é o ergosterol. Né? Então, essa é uma boa distinção. Carboxamidas e estrubilulinas vão atuar na respiração, lá nessa mitocôndria. E os triazóis, e a triazotiliona, vamos colocar o próteo aí nessa jogada também, vai atuar basicamente na membrana, que é algo que envolve o fungo como um todo. Uhum. Né? Os fungos têm, é importante lembrar, eles têm uma parede celular também, e depois disso vem a membrana, que é uma membrana com a camada duplamente lipídica e tal. Então ele tem essa estrutura. Então um vai atuar nisso e o outro vai atuar numa parte bem mais interna, que é na respiração. Certo. Quando nós pegamos fungicidas que atuam na respiração, estrubilurinas e carboxamidas, a resposta maior é sempre preventivamente. Então nos estádios iniciais da infecção é onde a gente consegue ter as melhores respostas. Quando esse fungo já está instalado, já está colonizado, já passou o processo, a eficiência deles cai. Então, nessa ordem dos fatores, sempre a ideia é posicionar mais cedo, porque daí eu vou pegar esses fungos chegando até as folhas, perfeito, iniciando a germinação. Então, um fungo germina igual uma semente dentro da terra. Ele vai emitir lá um tubo germinativo, ele vai entrar dentro da planta, né? Colonizar essa planta como uma raiz, explora o solo. Então, nos estádios iniciais, a gente tem uma efetividade muito maior desses produtos. Quando a gente vai, principalmente quando o fungo está germinando, que é onde ele tira energia de onde ele nem tem, e aí ali ele precisa respirar e produzir. Então, nesses estádios iniciais é onde você tem a maior efetividade. Então, trazer carboxamidas, estrubilurinas um pouco para mais cedo, a gente consegue extrair o que tem um pouquinho mais bem mais eficiência. Perfeito. Hora que o negócio hora que o fungo já está estabelecido, já está colonizado, ele já está em processo reprodutivo, então ele está formando novos esporos, conídeos, enfim, a efetividade deles é menor. Certo. Porque aí tem várias outras questões que daria um podcast inteiro para a gente comentar aqui. Mas você tem uma efetividade menor. Então, o grande ponto é tentar trazer o mais cedo possível para pegar essas infecções logo no começo. Os triazóis também têm uma efetividade boa aí.
né? Por quê? Você tem o fungo precisando formar novas estruturas, então ele vai crescer, ele precisa produzir membrana, ele precisa produzir. Então também é um ponto que você consegue. Só que no caso de triazóis e principalmente a triazotiliona, você consegue ter eficiência ainda em momentos um pouco mais posteriores. Os primeiros momentos da infecção, da colonização, você consegue chegar ainda com uma eficiência para esses aí. Mesmo depois que ele já colonizou, as novas infecções, mesmo às vezes que você tenha, você ainda consegue ter, ainda porque esses fungos vão disseminar, vão cair de novo na folha, no caso de uma ferrugem. Então, para carboxamidas e subbilinas, a gente vê uma resposta melhor, mais preventivamente, em função desse mecanismo. Tem um outro fator que a gente pode considerar aí também. Cada fungicida, isso a gente não fala muito para fungicida, né? A gente fala muito para herbicida. O PKA, enfim. Fungicida tem esses mesmos parâmetros. Essas características iguais. Essas características são iguais. Tem ponto de ebulição, alguns ebulem a 50 graus, alguns ingredientes ativos. Outros ebulem a mais de 100. Então, imagina um tanque de pulverização lá no Mato Grosso em dezembro. É mais que 50 graus. Exatamente. Então você tem esses parâmetros também. Você tem PKA, você tem um monte de coisa. Um desses parâmetros que eu gosto muito é a lipofilicidade. Como ele interage com a cera, com a cutícula da planta, para poder penetrar dentro da planta. Então você tem aí mais ou menos a velocidade em que ele vai entrar. Se interage melhor, na tendência é mais fácil talvez entrar. Você tem depois a disseminação dentro da planta, como ele se dissemina. Alguns vão disseminar um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior. Então tudo isso vai de certa forma impactar em eficiência depois, em como ele vai chegar, em estádios, enfim. Né? Quando a gente fala, vamos pegar istrobilurinas, a capacidade ou a interação que eles têm com a cera, com a cutícula da planta, que é a primeira camada, é muito grande. A interação ela é assim, não é, a interação de certa forma é baixa. E isso faz com que ele fique aderido muitas vezes ali naquela cutícula da planta, aquilo lhe causa uma barreira de proteção. Perfeito. Então, para algo que já começou a infecção, não adianta. Às vezes você vai ter uma eficiência baixa também. Então, entra um monte de coisa, mas como uma regra simples para a gente entender aqui. Istrobilurinas e carboxamidas, quanto mais preventivamente, pegando ali esporo, caindo na folha, de preferência sem cair na folha, mas o início do processo, eficiência sobe lá em cima. Perfeito. Processo já iniciado, eficiência cai lá embaixo. Aí vamos pro triazol. Aí os triazóis ainda continuam dentro disso, mas o negócio do triazol é quando está germinando efetivamente, e ele vai conseguir pegar um pouquinho mais para frente nesses estágios de infecção e início da colonização. Ainda você consegue com triazóis, então por isso que a gente vai trabalhar. Né? Você pega, obviamente, um produto que não penetra, é sempre na hora que está chegando o esporo que está germinando. Depois não tem muito o que fazer. Né? Aí o ouvinte deve estar se perguntando, e muitos já sabem isso de core salteado. Tem alguma coisa que dá para fazer a hora que já tá colonizando? Já perdeu tudo esse tempo. Já foi tudo. Infelizmente, não. Aí é você tentar travar novas infecções. Perfeito. E tal. Enfim, mas o que já colonizou e principalmente o que já está reproduzindo... Vamos ter perdas, né? Aí você já tem estabelecido aquilo ali. Né? Não tem muito mais o que fazer. O que você pode evitar são novas infecções e tal. Você não vai abandonar, né? Esse que é o ponto. E olha que interessante, né, Anderson? É uma conexão, né? A gente começou lá no primeiro episódio falando do clima, a gente falou de momentos de aplicação, e agora a gente está falando de doenças. E dentro da doença a gente conecta todos os assuntos anteriores. A gente fala que a ferrugem e a mancha-alvo têm dois climas completamente diferentes de acontecerem. As estratégias a serem tomadas são complementares, mas são diferentes. E começar cedo sempre é muito importante, desde a escolha do material até a escolha da solução dentro de triazóis, dentro de carboxamidas e muito pertinente quando o Anderson começa de multissítio. E caminhando para o final da formulação. Né? A gente tem a formulação fazendo diferença bastante importante. E aí, para a gente elucidar essa questão de formulação aqui no final do nosso episódio, a gente começa a quebrar um pouco de paradigma, né, Lucas? A gente até então falou muito de gramas de ativos por hectare
o que eu preciso ter para efetuar, mas a gente não sabe, Anderson, o que acontece dentro do tanque de pulverização. E aí a Adamar traz uma inovação nos últimos anos, que é a formulação TOV, que é onde eu consigo otimizar todos os ativos que eu tenho dentro do meu tanque. Ô Anderson, fala um pouquinho dessa questão de sinergia e antagonismo. Eu tenho o Mancozeb, que de certa forma é antagônico do proticonazol. A gente escuta muito isso, né, Lucas? O Mancozeb atrapalha o controle do oídio, mas quem controla o oídio? É o Mancozeb ou é o proticonazol? E por que na formulação da Adamar eu não tenho esse antagonismo e eu tenho esse benefício? Perfeito, Marcelo. Até quando a gente fala de sinergia e antagonismo, vamos dar até um passo atrás. E quando a gente analisa, falamos ali no episódio anterior, prevenir, né? Prevenir foi uma mensagem que ficou muito no segundo episódio, né? E quando a gente fala de prevenir, está totalmente ligado aos multissítios que o Lucas bem trouxe aqui, que são produtos que têm sítios específicos, mais de 1, 2, até 3 sítios onde atuam dentro do fungo em si, do alvo. E você imagina, Marcelo, criar produtos completos. Quando eu falo completos, o quê? Eu tenho multissítios, onde eu vou ter mais de um sítio de atuação. Eu consigo associar num único produto uma carboxamida, onde eu aumento ainda mais o espectro, na infecção inicial, como o Lucas bem trouxe. Coloco uma citrulina, auxiliando ainda a carboxamida nessa infecção inicial, né? E às vezes eu consigo colocar até um triazol junto, né? Seja um proticonazol, uma triazolona ou um triazol em si. Então, conseguimos fazer produtos hoje completos, Marcelo. Então, acho que quando a gente fala de TOV, a formulação hoje, as soluções que a Adamar traz com os fungicidas, no caso Armeiro, Blindado e Almada, fala muito disso, de prevenir, né? A gente cria uma solução produtor que ele atua de forma segura, controlando com alta performance. Porque ele vai estar atuando em diversas fases do fungo. Tem fungo, no campo a gente vê fungo tendo infecção inicial, onde atua mais carboxamida e citrulina. Temos fungo já com infecção avançada, onde atua melhor os triazóis. E temos diversas doenças que o multissítio pode atuar também em outros sítios, né? Então a gente consegue, com misturas inteligentes, associando esses grupos específicos com o multissítio, entregar produtos com performance elevada, entregando produtividade do produtor, Marcelo. E quando a gente fala exclusivamente da formulação que a Adamar trouxe, né, TOV em si para o mercado, há quase 10 anos, se quebrou alguns paradigmas, principalmente, né, e não dá para esquecer, o que chama mais atenção, quando a gente trouxe o Mancozeb líquido para o mercado, né, foi a primeira companhia que trouxe o Mancozeb líquido, auxiliando muito o produtor a aumentar a adesão do multissítio e aumentar a forma do prevenir em si, né. E começou-se então a associar os multissítios, principalmente o Mancozeb, com proticonazol, os triazóis em si, tebuconazol. Então a gente consegue ver que o sinergismo dessa formulação quebrou esse paradigma, onde a gente não observa isso no campo, né? Vamos dizer aqui, por exemplo, hoje a gente faz uma mistura em tanque, um tanque mix de um produto à base comercial Mancozeb, associado a um produto à base de um triazol ou um proticonazol, por exemplo, né? Um proti ou um tebuco, né? Existe um certo antagonismo químico, a gente nomeia de complexação. Isso é químico, tá? Isso ocorre em qualquer lugar do mundo quando você realiza essa mistura. Água mais um Mancozeb, mais, por exemplo, um tebuconazol ou proticonazol. Isso ocorre, é químico em si. Então a Adamar conseguiu, através da formulação, quebrar esse paradigma de conseguir inibir esse antagonismo, essa não associação do multissítio com o Mancozeb. Por isso, que é um dos desafios, não se via mercado, ainda no mercado registrado um produto de um Mancozeb líquido associado a um triazol. Isso não se tinha no mercado antes, quando a Adamar veio com o primeiro produto à base de TOV, certo? Isso não tinha. Por quê? O grande desafio é você não ocorrer essa complexação, não ocorrer esse antagonismo que o Marcelo trouxe aqui, né? Então, a formulação TOV ela veio com o primeiro principal, quebrar esse antagonismo que ocorre, que a gente chama de complexação. Então, hoje, com as plataformas Armeiro, Almada e Blindado, a gente consegue entregar um produto com multissítio mais um triazol pronto, que não ocorre esse antagonismo, que não ocorre essa perda de um ativo, que eu consigo ter a performance no campo em si. Então esse, Marcelo, foi o primeiro paradigma que a gente conseguiu fazer com essa parcela da AMA em si, conseguiu fazer com essa tecnologia TOV. E a partir daí conseguiu ter mais evoluções, né? Aí o Lucas falou muito bem aqui. Hoje, um ativo, para ter uma boa absorção, ele tem que estar bem aderido à folha, uma adesividade interessante. Eu tenho que ter um escorrimento uniforme. Por quê? Quando eu coloco uma gota na planta, com um multissítio, um triazol, uma astrobilina, uma carboxamida, eu preciso que essa gota ela percorra o seu trajeto. A gravidade atrai a gota para baixo, então ela vai ter um ponto de escorrimento sobre a folha. Esse processo de translocação dela sobre a folha, essa deposição em cima da folha, tem que estar depositando ativo de forma uniforme desde o seu primeiro contato até o final.
Então, hoje, vem sendo investido em formulações, a Almada é um exemplo disso. Temos produtos ali, tem alguns inertes, alguns aderentes dentro da formulação, que faz com que seja mais translocável, que ela tenha um ponto de absorção maior, que ela tenha uma fotodegradação menor no caso, né? Tem uma menor fotodegradação. Eu consigo ter um ponto de escorrimento mais uniforme, eu consigo atingir a doença mais facilmente e automaticamente controlar ela mais. Então, Marcelo, hoje, a formulação se tornou talvez igual ou às vezes até mais importante que o próprio ativo. Hoje, quando a gente olha aquele entre parênteses numa bula escrito inertes, ali tem 1, 2, 3, às vezes 4 produtos, talvez custa mais até que o próprio ativo, que tem cada uma função específica. Uma melhor diluição, uma melhor deposição, uma fotodegradação baixa, né, uma melhor translocação inicial quando absorvido pela planta, ou às vezes uma diluição da cera para ter uma absorção melhor do proteoconazol no caso. Então hoje formulação cada vez está equivalente em importância com os ativos em si, seja carboxamida, proteoconazol, subulina e multissítio. Então, Marcelo, isso, quando a gente fala de complexação, a gente conseguiu quebrar esse antagonismo que existia entre multissítio, principalmente mancozeb e triazóis. Essa GTLV veio para quebrar esse paradigma que foi há quase 10 anos já conseguindo fazer esse processo de entrega no campo. Né? Perfeito, Anderson. Obrigado aí pela explicação. Pessoal, estamos aqui caminhando para o final, mas antes disso... queria, Lucas, se fizesse suas considerações aí, tá bem simples para o fitopatologista, né? Então a gente precisa começar cedo, tenho 2 doenças com comportamentos bem distintos, tenho ferramentas bastante variadas, então em linhas gerais aí, se você pudesse dar um conselho para os nossos ouvintes aí, para os produtores, de que forma eu consigo me precaver cada vez mais. Uma coisa que os nossos ouvintes aí, produtores, os técnicos devem sempre ter como atenção é que a gente está crescendo em importância de doenças e a cada ano que passa a gente vai percebendo que tem coisas novas que estão chamando a atenção e que estão se tornando importante. Entre as principais que a gente isso não mudou, ferrugem e mancha-alvo são as duas que nós não podemos duvidar, nós não podemos deixar de lado. Então, a minha mensagem aqui é: cuidem da melhor forma, invistam em manejo de doenças, porque vocês viram, a gente estava falando isso aqui agora há pouco, né? Para mancha-alvo mesmo, o que você vai fazer de equívoco esse ano vai sobrar de prejuízo no ano que vem. Então, é um trabalho contínuo e tenham certeza que os problemas com doenças vão crescer a cada ano que passa, porque os patamares de produtividade que a gente tem e os que a gente quer alcançar são cada vez maiores. Então, isso vai aumentando. A gente está pressionando o sistema, isso vai aumentar. Então, tenham em mente que começar um manejo cedo, com boas ferramentas, prezar por ferramentas que tenham tecnologia, garantir qualidade de aplicação, são ferramentas imprescindíveis para ter sucesso. Ainda mais com esse cenário que a gente tem, às vezes, do ambiente, o cenário do mercado. A gente só consegue driblar isso produzindo o máximo que a gente consegue, tendo boas produtividades. Então, assegurem sanidade, que com toda certeza vocês vão assegurar também a produtividade que vocês já tinham definido já. Perfeito. Então, minha mensagem é: comece cedo, respeitem os intervalos e todo investimento em controle de doenças, podem ter certeza que isso vai refletir nos anos seguintes, com toda certeza. É isso aí, pessoal. Com essa aula, então, a gente encerra, né, esse episódio falando um pouquinho de mancha-alvo e de ferrugem e quais são os benefícios de formulações para este sucesso. De antemão, novamente, Lucas, muito obrigado pela presença. É sempre um enorme prazer. A gente sempre aprende muito com você aqui. E Anderson, obrigado aí também pelo tempo, pela disponibilidade e por compartilhar os seus conhecimentos. Pessoal, esperamos vocês no próximo episódio. Vamos falar um pouquinho de tecnologia de aplicação e de que forma isso pode afetar o nosso sucesso ou o nosso insucesso na ponta. E mais uma vez, contem com a ADAMA e contem com o nosso time aí no campo para uma safra bastante produtiva e com bastante sucesso. Até lá!